Você já se perguntou por que certas dores parecem persegui-lo? Por que situações se repetem, relações se desgastam e a vida parece andar em círculos? Napoleão Hill dizia que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Tudo tem um propósito, inclusive a dor, o fracasso, o silêncio. Este vídeo é um convite para enxergar sua história com outros olhos. Você vai descobrir que cada sofrimento carrega um símbolo, cada queda é um chamado, e cada momento difícil foi, na verdade, um empurrão do universo para o seu despertar. Se você sente que está à beira de uma transformação, fique até o final. Este pode ser o momento que vai mudar tudo. A vida muitas vezes parece aleatória, mas não é. Napoleão Hill afirmava que há uma inteligência por trás de cada evento. Nada do que te acontece vem apenas para te machucar. Tudo traz uma semente, uma mensagem, um impulso que convida à transformação. É preciso mudar o olhar, da revolta para a escuta interior. Quando um problema se repete, é um chamado. Quando uma dor te trava, ela aponta algo esquecido dentro de você. Nada é por acaso, porque o universo é coerente mesmo no caos. Cada perda, frustração ou atraso carrega um propósito escondido. E só quem mergulha nesse desconforto com consciência encontra o que estava oculto. Hill dizia que os maiores sucessos nascem das maiores adversidades. Mas é preciso perceber que o obstáculo não vem para impedir. Ele vem para ensinar. Quem entende isso, para de fugir da dor e começa a decifrá-la. E aí, a vida muda. Porque ao invés de se sentir vítima, você começa a interpretar os sinais como bússolas de expansão. Nada é pequeno demais para ter significado. Uma conversa, uma decepção, um sonho recorrente, tudo tem uma função. O inconsciente fala com símbolos e padrões, e cabe a você escutar. Se ignorar os sinais, o universo repete as lições. Se acolher com humildade, ele revela o caminho da libertação. Quem vive acreditando no acaso vive perdido, sem direção. Mas quem acredita no sentido oculto das coisas, desperta. Desperta para si, para o outro, para o invisível. Hill chamava isso de chave mestra do crescimento. Nada é coincidência, tudo é convite para evoluir. A partir de agora, o que te afeta deixa de ser um erro da vida e passa a ser uma revelação do que precisa ser integrado. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. E quando entende isso, a dor se torna a linguagem da alma. Napoleão Hill não falava apenas sobre ganhar dinheiro. Ele falava sobre a mente, o inconsciente e os padrões que governam nossas vidas. Acreditava que tudo o que negamos nos domina e tudo o que aceitamos nos transforma. Ou seja, enquanto você rejeita a sua dor, ela cresce em silêncio. Mas quando você a encara com verdade, ela começa a te curar. Hill ensinava que o inconsciente repete padrões até que sejam compreendidos. Se você atrai sempre os mesmos problemas, pessoas e resultados, isso não é acaso. É o reflexo de algo dentro de você que ainda está pedindo atenção. A vida é um espelho, e o que irrita no outro é o que precisa ser olhado em si. Só a consciência transforma a repetição em sabedoria. Esses conceitos estão em total sintonia com o que Jung chamava de sombra e com o que a Bíblia chama de tesouros escondidos em vasos de barro. São verdades enterradas, traumas não curados, emoções reprimidas. E Hill via que o sucesso genuíno só vinha quando esses conteúdos eram integrados, quando a pessoa deixava de fugir de si mesma. A mente subconsciente não é negativa, ela é fiel. Ela apenas reproduz o que foi instalado repetidamente ao longo da vida. Mas ela também pode ser reeducada, reprogramada, curada. E o primeiro passo para isso é assumir responsabilidade pelo que ela reflete. A vida externa é a tela, mas a mente é o projetor. Por isso Hill insistia tanto em vigiar os pensamentos, usar afirmações carregadas de emoção, visualizar com fé e propósito. Ele não era um místico, era um observador do funcionamento humano e entendia que riqueza,
paz e crescimento eram consequências de mente limpa e alma integrada. Nada muda por fora sem mudar por dentro. E se tudo isso está fazendo sentido para você até aqui, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Qual padrão de pensamento você sente que precisa transformar primeiro? Sua jornada pode ajudar outras pessoas a despertar também. Lembre-se, sua cura começa no momento em que você decide ver com novos olhos. Muitos veem o passado como um acúmulo de dores, erros e arrependimentos. Mas Napoleon Hill propunha uma visão completamente diferente. O passado não é uma prisão, é um mapa. Cada experiência, mesmo a mais dolorosa, trouxe algo que hoje te compõe. E a verdadeira liberdade começa quando você decide ressignificar sua história. Ressignificar não é fingir que não doeu. É reconhecer a dor, entender sua função e extrair o aprendizado que ela trouxe. É olhar para as cicatrizes e dizer: isso me tornou mais forte, mais consciente. É deixar de ser refém de memórias para se tornar curador de si mesmo. A partir daí, o passado deixa de pesar e passa a ensinar. Hill acreditava que toda experiência tem uma semente de benefício equivalente. Até o fracasso mais humilhante pode ser o ponto de partida para a vitória mais autêntica. Mas isso só acontece se você fizer as perguntas certas. O que isso me obrigou a desenvolver? O que eu posso fazer com isso agora? Nada é desperdiçado quando há consciência. A dor que te calou talvez tenha despertado sua empatia. A rejeição que te feriu talvez tenha te mostrado o valor da autonomia. O abandono pode ter te ensinado a construir segurança interna. E é assim que se reescreve uma biografia. Reinterpretar o passado é mudar o poder que ele tem sobre você. É deixar de repetir velhas narrativas como "eu sempre fui assim" e começar a declarar: agora eu escolho diferente. Porque você não é o que te aconteceu. Você é o que você decide fazer com o que te aconteceu. O passado só te prende quando você se recusa a aprender com ele. Mas quando você o honra como parte da sua construção, ele se transforma em base sólida para uma nova identidade. E nesse ponto, o passado deixa de ser dor e vira propósito. Napoleon Hill falava sobre a jornada de se tornar quem você nasceu para ser. Ele via o sucesso não apenas como conquista externa, mas como resultado de uma integração interna. Esse processo é conhecido como individualização, a união consciente entre todas as partes da alma. É preciso olhar para a sombra, para os medos e para o que foi negado. Só assim o indivíduo se torna inteiro. A individualização é uma travessia solitária e poderosa. É quando você para de viver para agradar, esconder ou seguir o roteiro dos outros. Começa a ouvir sua intuição, honrar sua verdade e assumir sua responsabilidade emocional. Hill dizia que quem deseja ser grande precisa aprender a andar com a própria consciência. E isso exige coragem para enfrentar tudo o que estava no escuro. Cada parte reprimida da sua história contém um pedaço da sua força. A raiva ignorada guarda energia de ação. A tristeza esquecida carrega profundidade. A insegurança encoberta pode revelar intuição aguçada. Integrar é acolher tudo isso, não para justificar, mas para transformar. Hill ensinava que o sucesso sustentável não acontece sem essa base emocional sólida. Porque sem consciência de si, você se sabota no auge, destrói relacionamentos e foge da própria luz. A individualização previne isso. Ela organiza o caos interno antes que ele vaze para fora. E a vida responde a esse alinhamento com mais clareza, direção e sincronicidade. Você começa a viver como quem anda com os pés no chão e a alma no propósito. Esse processo não acontece do dia para a noite. É feito de pequenas escolhas. Calar quando quer gritar, ouvir quando quer julgar, permanecer quando quer fugir e fugir quando sempre permaneceu.
Cada ato autêntico te reconecta com sua essência. E essa reconexão é o que o mundo mais precisa hoje. Gente inteira, não perfeita. No caminho da individualização, tudo se encaixa. Você entende o valor do silêncio, da dor, da pausa e até da queda. Porque agora você caminha com consciência, e quem vive com consciência já venceu metade da guerra. A alma não fala com palavras, ela se comunica por símbolos. Napoleon Hill compreendia que os traumas, sonhos e padrões recorrentes eram expressões simbólicas de um conteúdo inconsciente tentando emergir. Quando ignoramos essas mensagens, elas se repetem em forma de sabotagem, dor ou estagnação. Mas quando olhamos com atenção, passamos a entender a linguagem da alma. Símbolos carregam significados universais. A água pode representar emoção, o fogo, transformação, a estrada, jornada. E os arquétipos são como personagens internos que vivem dentro de nós. O herói, o sábio, a criança ferida, a sombra, todos participam da nossa construção psicológica. E quanto mais conscientes deles, mais inteiros nos tornamos. Hill não usava os termos junguianos, mas suas ideias eram paralelas. Ele falava sobre integrar o fracasso como lição, sobre enxergar valor na rejeição e sobre reconhecer que o sucesso exterior depende do alinhamento com o self interior. Esses ensinamentos estão repletos de arquétipos simbólicos que revelam conflitos e curas escondidas. Quando você repete os mesmos erros, talvez seja o arquétipo da sombra pedindo atenção. Quando sente que precisa salvar todo mundo, é o herói descompensado em ação. Se vive buscando aprovação, pode ser a criança interior carente conduzindo sua vida adulta. Perceber isso muda tudo, porque agora você vê com clareza, e a clareza liberta da repetição inconsciente. A Bíblia também fala com símbolos: o deserto, a cruz, a serpente, o pão, o vinho. Cada elemento carrega múltiplos sentidos, e a vida usa essa mesma linguagem para te ensinar. O problema é que, sem sensibilidade, você perde a lição no meio da dor. Mas com sensibilidade, tudo vira revelação. Aprender a decifrar os próprios símbolos é como abrir os olhos pela primeira vez. Você entende por que certas coisas doem tanto. Percebe padrões onde antes via azar. E descobre que nada, absolutamente nada, foi à toa. Tudo veio como mensagem, travestida de crise. Você já se perguntou por que certos problemas se repetem na sua vida? Por que atrai o mesmo tipo de pessoa, vive os mesmos conflitos ou cai nas mesmas armadilhas? Napoleon Hill dizia que tudo o que não é resolvido internamente se repete externamente. O mundo se torna o espelho do que está mal elaborado dentro da mente e da alma. E os padrões são como recados que a vida insiste em enviar até que você compreenda. Esses padrões não vêm do acaso, vêm da programação inconsciente. Se você se sente rejeitado desde a infância, pode buscar validação em lugares errados. Se tem medo do abandono, pode se apegar ao que não serve. Tudo isso são formas de tentar corrigir internamente o que doeu lá atrás. Mas a cura real não vem da repetição, vem da observação consciente. Hill via isso como uma questão de causa e efeito mental. Pensamentos sustentados emocionalmente viram crenças. Crenças moldam comportamentos, e comportamentos atraem experiências coerentes com essa vibração. Ou seja, o que você vive fora reflete o que acredita dentro. A projeção é outro mecanismo poderoso. Tudo aquilo que te irrita, te fere ou te atrai demais em alguém, muitas vezes revela algo que você ainda não reconheceu em si. O outro vira a tela onde você projeta partes negadas da sua identidade. E isso é um convite à autoobservação, não à culpa. Hill dizia que o autodomínio começa com autoconhecimento. Você só pode mudar um padrão quando entende de onde ele vem. E principalmente quando assume que ele é seu e não do mundo. Enquanto culpar o externo, nada muda. Mas quando traz para dentro, o ciclo pode finalmente ser encerrado. Toda repetição é um chamado para a cura.
e toda projeção é um espelho apontando para sua próxima lição. Observe-se, escute-se, acolha-se, porque os padrões não são seus inimigos, são seus professores, e quando você aprende, eles não precisam mais voltar. Compreender os padrões e o inconsciente é fundamental, mas Napoleon Hill sempre reforçou que sem ação prática não há transformação. A mente só muda quando você decide agir diferente, mesmo que aos poucos. Por isso, o vídeo propõe ferramentas simples, mas poderosas, capazes de quebrar ciclos, reescrever crenças e curar feridas emocionais profundas. Uma delas é escrever uma carta ao seu eu infantil. Fale com a criança que você foi, escute suas dores, seus medos, suas carências. Depois, responda a essa criança como adulto amoroso e presente. Esse exercício acessa camadas emocionais ocultas, gera libertação e reconexão. É como se você atualizasse sua identidade com compaixão. Outra ferramenta é listar os dons que nasceram da dor. O que você desenvolveu por causa de uma ferida? Empatia, coragem, independência, criatividade. Isso ressignifica o trauma e transforma vítimas em criadores. Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. O autodiálogo também é uma prática diária poderosa. Observar a forma como você se trata internamente e substituir autocrítica por afirmações conscientes. Ao invés de dizer, eu sou um fracasso, declare, estou em processo de crescimento e me fortaleço a cada desafio. A mente acredita no que é repetido como emoção. Use isso ao seu favor. Visualização guiada é outra ferramenta validada por Hill. Feche os olhos e veja-se vivendo a vida que deseja, com detalhes, com sentimento. Visualize o eu curado, pleno, confiante. A repetição dessas imagens reorganiza as conexões mentais e prepara o cérebro para viver aquilo que antes parecia impossível. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa começar. Uma carta, uma frase, um passo por dia. Porque ferramentas só funcionam quando colocadas em movimento. E é no uso diário que nasce a reprogramação verdadeira. Napoleon Hill sabia que mente e espírito não são opostos, são aliados. Ele defendia que a verdadeira transformação vem da união entre o racional e o invisível, entre o autoconhecimento psicológico e a conexão com uma inteligência superior. Quando alma e consciência andam juntas, nasce o poder de mudar destinos. A cura acontece no ponto onde ciência e espiritualidade se encontram. Muitos buscam apenas técnicas, fórmulas e estratégias. Outros se perdem em orações sem ação concreta. Mas a verdadeira evolução exige equilíbrio entre escuta interna e atitude externa. Ele ensinava a importância de escutar a inteligência infinita, uma forma de nomear a sabedoria espiritual que habita em cada ser. Essa integração começa com silêncio. A meditação, os sonhos, a introspecção são formas de ouvir a alma. A Bíblia já dizia, fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, 10. E Hill complementava, as melhores respostas vêm quando você aprende a silenciar o barulho. Porque no silêncio, você escuta aquilo que sua mente distraída nunca percebe. A conexão espiritual não depende de religião, mas de presença. Ela nasce quando você aceita que há algo maior te conduzindo e, ao mesmo tempo, assume responsabilidade pelo que constrói com o livre-arbítrio. Essa humildade ativa a inteligência superior e traz clareza de propósito. A mente racional organiza, a alma orienta, juntas transformam. Hill via isso na prática. Pessoas com fé clara, propósito forte e mente disciplinada alcançavam resultados com mais fluidez, paz e impacto. Porque não estavam lutando contra si mesmas, estavam alinhadas. E o universo responde com sincronicidades a quem anda com coerência interior. É como se tudo começasse a conspirar a favor. Não se trata de escolher entre terapia ou oração, mas de entender que a alma precisa de escuta e o ego de educação. E quanto mais você une esses dois mundos, mais rápido avança na direção do seu verdadeiro eu.
A dor não vem para te destruir, vem para te acordar. Napoleão Hill dizia que as maiores revelações nascem nos momentos de maior sofrimento. Quando tudo parece desabar, a alma finalmente consegue falar. A dor é linguagem. É um grito simbólico de algo que precisa ser curado, acolhido ou mudado. Ignorá-la só prolonga o processo. Escutá-la transforma. Quantas vezes foi a dor que te tirou da estagnação? Foi ela que te forçou a sair de relações tóxicas, empregos vazios, rotina sem sentido. Ela foi a chama que queimou o velho para abrir espaço para o novo. A Bíblia já dizia, é na angústia que o homem se aproxima de Deus. E Hill complementava, cada adversidade carrega uma semente de vantagem equivalente. A dor te obriga a olhar para dentro. Ela fecha portas externas para que você volte o olhar ao seu mundo interno. E nesse mergulho, você encontra feridas antigas, crenças equivocadas, partes rejeitadas. É nesse mergulho que a verdadeira cura começa. A dor é o chamado, a consciência, a resposta. Evitar a dor é evitar a transformação. Claro, ela machuca, mas também revela forças que você nem sabia que tinha. A dor revela sua fé, sua resistência, sua capacidade de reconstrução. Ela arranca suas máscaras e te mostra quem você é de verdade. E esse encontro consigo mesmo é o início do renascimento. Hill via o fracasso não como derrota, mas como parte da fórmula do sucesso. Assim como a alma vê a dor não como castigo, mas como professora. Quanto mais você resiste, mais ela aperta. Quanto mais você escuta, mais ela ensina e suaviza. E quando a lição é aprendida, a dor se dissolve. Por isso, pare de fugir do que machuca. Sente, escute, escreva, chore, entenda. A dor não quer sua derrota, quer sua libertação. E quando você aceita atravessar com coragem, descobre que do outro lado existe um novo você esperando. Todo sofrimento tem um propósito, o seu despertar. Napoleão Hill enxergava os momentos de crise como portais. Portais que se abrem quando tudo parece escuro, confuso, sem saída. É nesse ponto de ruptura que nasce a chance de renascer. Nada acontece por acaso. Tudo te prepara para uma versão mais autêntica de si. O renascimento não é um evento, é um processo. É quando você para de viver no automático, de se conformar com pouco e começa a ouvir a própria alma, a questionar padrões, a agir com verdade. É como se as peças começaram a se encaixar. A dor vira sabedoria, o caos vira clareza. Hill dizia que o sucesso duradouro só chega depois de você morrer para a antiga versão de si mesmo. Morrer para as desculpas, para os medos herdados, para os papéis que não te servem mais. Esse é o verdadeiro despertar. Quando você se despede do que era confortável para viver o que é verdadeiro. E o mais bonito, tudo o que você viveu até aqui fez parte dessa preparação. As quedas, os atrasos, os silêncios, as perdas, tudo foi parte do roteiro que te trouxe até esse ponto. Você não perdeu tempo, você foi forjado. Cada dor te lapidou, cada vazio te ensinou a se preencher. O despertar também é coletivo. Quando você muda, afeta os que estão ao seu redor. Seu renascimento inspira, sua nova energia cura. É assim que se constrói um novo mundo. De dentro para fora. A alma acordada não volta a dormir. Você está pronto para esse novo ciclo. Tudo já foi vivido para que agora você escolha com consciência. Nada foi em vão, nada foi por acaso. Tudo te trouxe até aqui para dizer: a nova versão de você já está pronta. Vá! Agora você entende, o que parecia caos era preparação. A dor, a confusão, os ciclos repetitivos, todos foram mensageiros da alma. Nada do que você viveu foi perda de tempo. Pronto para renascer com mais consciência, fé e propósito. Napoleão Hill sempre afirmou que dentro da adversidade mora a vantagem equivalente. E hoje talvez você tenha reconhecido qual é a semente escondida na sua dor. Se essa mensagem fez sentido para você,
Curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Qual foi a lição mais forte que a vida te ensinou até hoje? Seu comentário pode ajudar alguém que esteja passando exatamente pelo que você já superou. Porque quando você desperta, o mundo ao seu redor começa a mudar também.